Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas e com muita alegria vamos partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje, dia 16 de agosto, terça-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Hoje celebramos juntamente com toda a igreja a memória de Santo Estevão da Hungria. E temos a grande alegria de partilharmos com você e com sua família o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 23 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, o mundo foi renovado, e o Filho do Homem se senta no trono de sua glória. Também vós que me seguis havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmãs, pais, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muito que agora são os primeiros, serão os últimos. E muito que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para entrar no reino do céu, ou seja, vida eterna, é preciso mais do que observar leis ou regras. O reino é dom de Deus aos homens, e nele tudo deve ser partilhado entre todos. Isso significa repartir as riquezas em vista de uma igualdade, abolindo assim o sistema classista. É por isso que os ricos ficam tristes e dificilmente entram no reino. E o que acontece quando a gente deixa tudo para seguir a Jesus e continuar o seu projeto? Encontrar nova sociedade, embora em meio às perseguições, já é viver a certeza da plenitude que viverá. Mateus salienta: quem se engaja completamente no seguimento de Jesus participará como juiz quando a história for julgada. Perceba que o desafio lançado por Jesus ao jovem rico deixa desconcertado. A grande quantidade de bens que possui dava-lhe segurança. Abrir mão deles pareceu-lhe uma loucura. Como haveria de sobreviver? Por isso, todo perturbado, afastou-se de Jesus, deixando de lado a preocupação inicial: o que fazer para obter a vida eterna? Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, dificilmente o rico entrará no reino dos céus. Foi isso que o Senhor comentou depois com o jovem rico, e se afastou muito triste porque possuía muitos bens. Perceba que, diante da surpresa dos seus discípulos, Jesus explicou o motivo pelo qual afirmava isso. Na maioria das vezes, aqueles e aquelas que possuem muitos bens vivem também muito ocupados e muito preocupados com os seus haveres e não percebem que o reino de Deus acontece na vida das pessoas simples, sem ambição e que não têm apego à vida terrena. O que atrapalha o rico não é se apossar do reino dos céus. Não é propriamente o dinheiro e os bens que possui, mas o seu apego e o valor que ele dá às coisas que tem. O rico a quem Jesus se refere, caros irmãos e irmãs, é aquela pessoa que coloca a sua confiança, coloca o seu ideal de sua vida nos bens que tem e não encontra tempo para Deus, pois não se reconhece necessitado de Deus. Ele alimenta-se de suas posses e porque possui muito bem,
vive em função deles. É aquele que se basta de si mesmo, sente-se farto, independente, sem carência. Deus é o doador dos nossos bens, e por tudo quanto ele coloca em nossas mãos, há de ter um sentido a conquistar, assim, da nossa vida eterna. No entanto, meus irmãos, irmãs, o próprio Jesus disse que para Deus tudo é possível. E quando nos colocamos em suas mãos, e a ele também oferecemos tudo o que possuímos, nossa vida adquire um significado de justiça e de felicidade. Diante da interrogação dos discípulos em relação a ele que, deixando tudo para segui-lo, Jesus lhe garante a recompensa de possuir 100 vezes mais daquilo que deixaram, ou seja, a vida eterna como herança. Deixar casa, deixar irmãos, pai, mãe, campos e etc., significa não ter apego a nada, nem a ninguém, para ser dependente de seu amor e tê-lo como primeiro lugar na vida. Portanto, nos dando assim, em primeiro lugar a Deus, a partir dos nossos pensamentos, dos nossos sonhos, dos nossos ideais e ações, vamos viver assim a dinâmica do reino. Perceba que as coisas que possuímos, os bens que adquirimos, não devem se tornar obstáculo para seguir a Jesus e viver os ensinamentos evangélicos. Meus irmãos e minhas irmãs, para seguir a Jesus, nós precisamos apenas de um coração rendido e confiante, certo de que Ele tudo providenciará para a nossa caminhada. A nossa recompensa é certa, pode tardar, mas não falha. A vida eterna precisa ser a nossa meta de chegada, pois se estivermos lutando somente pelas coisas temporais, seremos sempre pessoas frustradas e, sobretudo, pessoas carentes. Então, nesse dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, reflita um pouco. Você possui muitos bens? Os bens que você possui lhe tira de Deus? Como que você tem se preocupado? Você tem a vida eterna como meta de chegada? Reflita um pouco nesse dia de hoje, para que eu possa assim realmente pensar naquilo que desejaríamos passar, sobretudo em busca da vida eterna, da glória de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Peçamos ao Pai que desapegue o nosso coração das coisas deste mundo, nos livrando da ilusão de buscar segurança nos bens acumulados. E que Ele possa assim reforçar a nossa fé na sua divina providência, agora e sempre. Amados irmãos e irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada terça-feira e que desça sobre todos nós, sobre vocês, sobre sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.